Caros alunos, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula de Eletrotécnica Geral. Esta é a videoaula da Unidade 3, Seção 2. O que veremos nessa videoaula? Nessa videoaula veremos máquinas de corrente alternada, motores. Tá? Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho três bobinas, A, B e C, ligadas no sistema trifásico A, B e C, fase A, fase B, fase C, e aqui dentro eu tenho um ímã. O que acontece? Quando eu aplico a tensão trifásica aqui nesses enrolamentos, a soma dos campos magnéticos vai me aparecer um campo magnético girante aqui, tá? Que vai ficar girando aqui de acordo com a tensão aplicada. E, por atração e repulsão, este ímã aqui vai tender a girar. Então, este campo aqui é conhecido como campo girante ou campo síncrono, porque ele está rodando na mesma velocidade da rede, tá? Ou de seus submúltiplos. Nós vamos ver isso aí na aula ao vivo, na teleaula. E o ímã aqui, por atração e repulsão, vai girar aqui dentro, tentando seguir este campo girante. Então, olha lá. Tem um sistema trifásico, no caso aqui um sistema em estrela, né, ligado aqui no estator, né, na parte fixa do meu motor, chama-se estator. E eu tenho campo magnético girante aqui. Tá? Então, de acordo com que as correntes são aplicadas aqui nos enrolamentos das três fases, eu tenho um campo magnético girante. O que acontece se eu colocar alguma coisa aqui dentro? Por exemplo, um ímã, norte e sul. Este ímã vai tender a girar acompanhando o campo. Por atração ou repulsão, eu terei este ímã girando. Isto aqui é uma máquina de corrente alternada síncrona, aonde o rotor, que é o elemento que gira aqui, gira na mesma velocidade do campo do estator. Então, eu tenho um ímã aqui, que pode ser um ímã normal ou um eletroímã. Olha lá, um eletroímã. Em vez de um ímã fixo, eu tenho um ímã, né, feito através de enrolamento e aplicação de uma tensão. Então eu crio um polo norte e um polo sul aqui, eu tenho um eletroímã que vai acompanhar o meu campo girante. Eu tenho uma máquina síncrona, porém com um eletroímã aqui dentro, não mais com um ímã. Olha lá, senhores, vir para cá. O que acontece se eu pegar esse enrolamento, tá, e colocar ele em curto? Bom, eu tenho um campo magnético virando aqui, eu tenho uma variação de campo magnético em cima desse enrolamento, eu tenho uma corrente induzida aqui. Se esse enrolamento está fechado, né, eu tenho uma corrente circulando, eu tenho uma tensão induzida, uma corrente circulando, e tenho a formação de um campo magnético, que, por atração e repulsão, vai tender a acompanhar o campo girante. Então, este é o motor de indução de rotor bobinado. Imagine que eu tenho algo um pouco diferente. Imagine que eu tenho uma série de barras de material condutor devidamente isoladas do núcleo aqui metálico, né? E curto-circuitadas nas faces, lá atrás e aqui na frente. Eu vou ter corrente circulando nessas barras, porque eu tenho um campo girante que me induz uma tensão. Se eu tenho as barras curto-circuitadas nas faces, né, aqui na frente e lá atrás, eu tenho corrente circulando, eu tenho uma formação de um campo magnético, eu tenho um motor de indução de gaiola de esquilo. Gaiola de esquilo? É, gaiola de esquilo. Olha só. Eixo, núcleo de chapas de ferro silício e barras de alumínio aqui. E elas são curto-circuitadas nas faces aqui, que está somente as barras e os anéis, né? Um anel aqui na frente e outro atrás, as barras, sem o núcleo de chapas de ferro silício. Parece uma gaiola de esquilo, e é por isso que é chamado motor de indução tipo gaiola de esquilo.
Agora, senhores, imagine que eu coloco apenas um pedaço de material ferromagnético aqui. O que acontece? Eu tenho um campo girante aqui. Por atração ou repulsão, este material ferromagnético vai tender a girar aqui, porque ele está sendo atraído pelo campo que está girando aqui. Este aqui, tá, é o motor de relutância variável. Tá? Não tem um ímã, não tenho enrolamentos, tenho apenas uma estrutura aqui de material ferromagnético, várias chapas de ferro-silício. E esse elemento aqui gira, por quê? Porque este elemento aqui está sendo atraído pelo campo magnético que está girando. Tá? Então, este é o motor de relutância variável. Não esqueçam de ler o livro, fazer os exercícios, bons estudos. Nos vemos na aula ao vivo, na teleaula, ok? Boa noite.